Para quem duvidou, foi assim que eu ganhei milhões de dólares investindo em criptoativos. Estou aqui hoje para contar minha história. Muita gente perguntou ali, quem é você? De onde é que você veio? Que história é essa? Como podemos ter certeza que você ganhou dinheiro de verdade? Que é o que você fala em todo início de vídeo. E isso gerou alguma polêmica, mas eu quero aproveitar essa informação para compartilhar com vocês um pouquinho de quem sou eu, por que eu faço isso. Isso ajuda também a entender o propósito do que eu faço aqui e também da existência da empresa. É bem relevante conhecer a minha história, porque ela me diferencia absolutamente de todo mundo que gera conteúdo por aí. Essa pergunta sobre quem é você, ou se como podemos ter certeza que você ganhou, ela é legítima, porque o que mais tem na internet é picaretagem. Essa semana mesmo eu notei que eu vi uma assim, se você tem R$1.000, como ganhar 10 mil por mês e comprar meu material aqui, você vai ganhar 10 mil por mês em renda passiva, clica aqui agora. Então, coisa que não tem como ser verdade mesmo, né? Mas isso aqui faz um sucesso danado, né? Porque as promessas são absurdas. E para quem está de fora do mundo cripto, sabe que, quem ainda não investe, tá vendo isso aqui pela primeira vez, o que mais você vai ouvir falar é o que? Pirâmide financeira, golpe, mande seu dinheiro para mim que eu faço tudo para você, promessa de retorno, entre tantas outras maluquices que tem por aí. Então, o que mais tem é picaretagem, tá? Então, eu entendo que essa pergunta é legítima e é legítimo desconfiar das pessoas. E a minha história me destaca de que todo mundo faz por aí, porque, primeiro, claro, que é única, né? Mas porque ela tem algumas coisas bem legais também. Então, hoje eu vim contar aqui a minha história para vocês, eu vou contar exatamente nesse vídeo como eu fiz milhões de dólares investindo em criptoativos. Eu sou o Vinícius Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado, e hoje eu tenho o trabalho da Target, que ajuda as pessoas a fazerem o mesmo, a buscar repetir esse tipo de retorno, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem nenhuma venda de cursos e sem promessas, né, de retornos absurdos. Então, se é uma coisa que você se interessa, dá uma olhada no link da descrição aí e senta o dedão na inscrição, vamos para o conteúdo. O primeiro parênteses que eu quero fazer, antes de explicar a minha história, é que isso não é um vídeo para eu me gabar. Tá? Eu não sou a pessoa mais rica, nem do meu bairro. Eu moro no interior, né, do Rio Grande do Sul. Então, nem aqui do bairro, nem nas cidades vizinhas que são menores que as minhas, em todo lugar tem gente muitíssimo mais rica que eu. Não é como se fosse uma demonstração de eu sou o gostosão que tem um monte de dinheiro. Definitivamente não é isso, tá? Realmente tem muitos vizinhos que são muitíssimos mais ricos do que eu. E eu tive a sorte de ter um grande professor que em algum momento ele ficou muito irritado, né? Porque foi provocado assim durante um período. Ele falou assim: ó, esse cara tá falando de dinheiro aqui, me enchendo o saco, tá ganhando não sei quantos % aqui com fundo imobiliário, e o cara não tem nem 30 milhões de dólares. Essa lição foi uma lição de humildade muito grande para mim, porque eu não tenho até hoje 30 milhões de dólares, pretendo ter, né? É exatamente uma das razões de eu estar compartilhando a minha jornada aí pelo YouTube, porque eu pretendo chegar nesse patamar, só ainda não cheguei, e que para isso meu professor seria o mínimo, né? Para você entrar na esfera aí das pessoas que podem comentar que tem algum dinheiro no bolso. Então, o meu nível de humildade sobre isso, ele é muito elevado. De novo, estou contando a minha história aqui e pretendo compartilhar com as pessoas o pouquinho onde eu já cheguei, né, o pouquinho que eu sei, e porque exatamente eu tenho noção do que eu não sou ainda, né? Eu não sou grande como muitas pessoas são. Muita gente muito rica, de muita realização, muito acima de mim. Por que eu faço esse parêntese? Porque hoje a gente vive no planeta onde as pessoas dão a mesma importância para um empresário bem-sucedido dando uma opinião e para um adolescente dando opinião no TikTok. Esse é o mundo que a gente vive. É o mundo que o Kiyosaki, que escreveu um livro famoso, isso, que é o Pai Rico, Pai Pobre, ele posta no X, tá todo mundo lá dizendo que ele está errado. O cara é um multimilionário em dólar, né, com a sua metodologia, e tem gente que é capaz de não entender o que ele fala e vai lá e comenta que ele é burro, que ele está errado, que ele está fazendo tudo errado. Então, ele está num mundo que o senso das proporções se perdeu. E eu acredito que é muito importante prestar atenção, foi uma lição que eu aprendi com o Kiyosaki nos livros, né? Você tem que prestar atenção em quem você está ouvindo a opinião. É alguém bem-sucedido, alguém que teve sucesso fazendo o que você quer fazer, então escute a opinião dele. Você está escutando a opinião, se você está escutando a opinião de um vizinho, do influenciador, de um vendedor, qualquer, aí a tendência é que você vá para o caminho errado, que é o que quase todo mundo faz. É por isso que essas pessoas que prometem, botem R$1.000 aqui que você vai ganhar 10 mil por mês, elas são enganadas, porque por conta de quem elas estão ouvindo. Tá? Então é uma diferença muito substancial do trabalho que eu faço aqui, e especialmente da minha história. E certamente ter ganhado milhões, trabalhar o dia inteiro com isso, viver do resultado do meu investimento, ele me gabarita minimamente para dar conta, dar um pitaco sobre o assunto. E isso é uma distância absurda entre o que eu faço e um adolescente falando que o Bitcoin vai subir ou que vai cair no TikTok ou em outra rede social qualquer. Tá? Então tenha o senso das proporções de quem vocês estão ouvindo. Eu quero contar um pouquinho de por que vocês devem confiar no que eu falo aqui. Eu sou programador por profissão, eu tenho mais de 20 anos de experiência como desenvolvedor de software, essa é a minha área de formação. E eu resolvi, lá pelas tantas, empreender. Então, cheguei a criar uma ferramenta que seria parecida, né, com o iFood hoje, pré-2010, então antes de existirem smartphones.
tentei rodar isso aqui na região que eu moro hoje, isso deu muito pouco certo, não tinha escala nenhuma, eu não tinha capacidade de empreender uma coisa daquela magnitude naquela época, eu só era desenvolvedor, eu fui desenvolver muitas habilidades até me tornar empresário, e demorei muitos anos para desenvolver isso. E em 2010, o meu grande case de sucesso começa em 2010, quando eu desenvolvi a primeira automação do Brasil para cálculo do imposto de renda, focado em investidores em bolsa de valores. Então, um nicho do nicho. Né? Quem lembra de 2010, o mercado de ações estava uma porcaria. E eu não sabia disso, naturalmente, né? Eu fui convidado, a ideia não foi minha, eu fui convidado para empreender, tentando resolver esse problema da automação, e um time, né, que eu tinha na época, que era uma empresa já, que estava desenvolvendo essa solução voltada, parecida com o iFood de hoje, a gente desenvolveu uma solução focada para distribuir isso para o Brasil inteiro. Baixíssimo custo, automação muito rápida, a gente foi a primeira empresa a desenvolver a automação de PDFs, de pegar um arquivo PDF que sai da corretora de valores, joga no sistema, o sistema destrincha aquilo lá e calcula lucro das operações, imposto a pagar. E isso demorou 10 anos para dar extremamente certo. 10 anos. É bem difícil encontrar pessoas que têm uma resiliência desse tipo, né? E realmente nós tivemos, né? Não só eu, como meus sócios também na época. Eu acabei mergulhando nesse universo de ações por algum tempo. Naturalmente eu convivia com profissionais de mercado, assessores de investimento, alguns grandes investidores que confiavam no trabalho na gente, então tinha experiência de conversar com eles. E nesse período, a empresa começou um pouquinho melhor. Nesses 10 anos, né, eu comecei a ter um dinheirinho, comecei naturalmente a investir em ações, comecei a me interessar por leitura de balanço, técnicas de investimento. E ao longo de anos eu fui investindo principalmente, né, no mercado de ações. Então eu não investi em 2009, 2010 lá no Bitcoin, infelizmente, porque eu não tinha noção daquilo e eu achava estranhíssimo na época. Porque até hoje aí, a Faculdade de Economia e de Ciência da Computação, eu acredito que não dão a bola que o Bitcoin e outros criptoativos merecem. Uma pauta muito pouco compreendida, né, exatamente numa área de estudo que é uma mistura entre ciência da computação e economia, né? Nenhum dos dois aí é altamente falado na formação, pelo menos pelo que eu sei até hoje não é, e certamente na minha época era zero, né? Era onde isso aí estava começando. Eu vendi esse negócio por cerca de 90 milhões de reais ali em 2021 para uma empresa que se tornou de capital aberto, no meio de uma série de propostas, tinha um monte de empresa querendo comprar a nossa, que era a maior automação do Brasil, a gente tinha mais de 100 mil clientes na época, a gente cresceu muito rápido nos anos seguintes também, e fui eu que fechei a negociação da venda, eu participei de toda a negociação de contrato, todo o due diligence, que foi o processo de validar que as informações que a gente tinha negociado eram verdadeiras, auditorias, tudo, eu participei mais uma vez desse tipo de processo. Então, isso foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Muita gente me reconhece hoje porque eu vendi empresa, mas eu nunca tive esse objetivo. Eu sempre tive o objetivo de fazer uma empresa que crescesse, gerasse valor para as pessoas e me rentabilizasse. Então, nunca pensei em vender empresa no passado. Eu sei que o foco dessa história não é sobre a minha vida como empreendedor, e sim como eu ganhei milhões investindo. Então eu vou resumir para vocês, tá? Eu demorei 10 anos para juntar R$1 milhão investidos. 10 anos. É bastante tempo. Tem gente que demora menos que isso, né? E tem gente que demora mais. Mas é bastante tempo, de qualquer maneira. É bastante trabalho empreendendo, juntando dinheiro, investindo em ações, majoritariamente. Comecei a conhecer a tese de cripto, comecei a jogar o dinheiro para cripto, criando ferramentas, entendendo cada vez mais como o mercado funcionava. Mas ainda estava longe de profissionalização nesse momento. Eu fui falando de 10 anos para fazer 1 milhão, e depois em 1 ano e meio eu fiz 5 milhões usando 1 milhão investido. Passei pelo crash de 2020, então no momento que o mercado caiu muito ali, eu praticamente dei um all-in em Bitcoin, eu fiquei realmente extremamente comprado, eu tinha muita convicção que aquilo era uma oportunidade por conta dos indicadores que eu já tinha acesso na época. É um patamar de muita distorção também, não precisava ser um gênio tão grande assim, só que a pressão ambiente era muito grande, se vocês passaram por isso, vocês lembram, né? O medo, terror completo. Também não esperava que o mercado fosse subir tão rápido, mas eu fiz cerca de 5 milhões em termos de valorização nesse período onde o mercado fez mais de 10 vezes. Tá? Então não foi nenhum super gênio que bateu o mercado. Mas esses 5 milhões foi mais do que eu demorei 10 anos para fazer. Então foi muito substancial na minha vida, e daí eu sabia que tinha que continuar profissionalizando a minha abordagem de investimento para que pudesse ter resultados consistentes ao longo do tempo. Afinal de contas, né, aquilo para mim era demais. Depois eu vendi a empresa em 2021, que eu comentei com vocês, e eu usei o valor da venda da empresa para fazer algumas coisas para mim, né, investi em algumas outras coisas também, mas eu investi durante todo o ano de 2022. Então nem preciso dizer que do final de 2022 para cá, né, cerca de 3 anos, eu fiz mais do que com a venda da empresa já também no mercado cripto. E isso porque eu investi mais de 10 milhões de reais ao longo de 2022. Tá? E eu posso, naturalmente, não faria falando uma besteira dessa abertamente, se não tivesse comprovado no meu imposto de renda, né? Mas, mais do que isso, eu tenho como mostrar para vocês
algumas provas sociais que eu fiz isso na época. Por exemplo, eu participava de uma rede social que é muito boa, muito relevante, está nesse print aqui, na época, e que ali eu divulguei, olha pessoal, não é para investir em ações, né, ações tendem a ir mal, e o grande mercado de alta é cripto, e eu estou comprando 10 bitcoins nesse momento, isso ali por 2022. Tem o print aqui com certeza para vocês verem na tela. Eu também fiz uma live com o Giovanni, que é um cara que também estuda cripto bastante, é um analista cripto profissional. Eu conversei com ele falando, olha, o Bitcoin vai... A gente chamou a live de o Bitcoin vai explodir, vai subir bastante. E na época o Bitcoin só estava caindo, né? Ele começou a subir praticamente junto com a nossa live, quase uma marcação de fundo no mercado de queda de 2022. Então eu estava bastante confiante que o mercado ia voltar a subir bastante, o que de fato aconteceu. Eu tenho os meus destaques no Instagram, que também vocês podem olhar, que fica registrada a data ali, então em 2022, no crash da FTX, eu estava dizendo, olha, isso aqui é uma grande oportunidade, tem que aproveitar para comprar, e fui fazendo de forma subsequente, conforme o mercado foi voltando, uma série de informações públicas, né? Já tem um vídeo gravado sobre isso. Então a aposta pública de Bitcoin é para $35 mil, que até 40 mil estava barato, entre outras coisas que eu fui divulgando. Então naquele período em especial, eu gerei algumas provas sociais de que eu estava fazendo compras relevantes, né? Então eu investi mais, como a informação que eu posso abrir para vocês, né? Investi mais de 10 milhões de reais em 2022. Então o termo, né, investidor profissional, ele se refere a algumas coisas, né? Alguém que tenha mais de 10 milhões de reais investidos, alguém que tenha certificação do tipo CNPI, CGA, uma certificação profissional, e a quem viva profissionalmente no mercado. Então eu só não tenho certificação, né? Mas eu vivo profissionalmente no mercado desde então eu vivo disso hoje, isso gera a maior parte dos meus retornos, mais do que atividade empresarial, né, até por conta do volume, e 2, né, eu tenho mais de 10 milhões de reais investido, que é o que me qualificaria, né, como pessoa física para ser um investidor profissional, me qualifica, até porque eu fiz esse registro aí, para não ter dúvida. E eu vivo falando especialmente para grandes clientes, tá? Não deem bola, porque a maior parte das pessoas que investem em criptoativos aí, que estão falando na internet abertamente, não tem, não há grande coisa investido. Eu digo isso porque essas pessoas, quem que tem realmente bastante dinheiro investido e que é fruto do resultado do trabalho, tá? Ou que é realmente resultado do valor investido do passado. Então, a maior parte das pessoas tem bastante dinheiro porque vendeu, que está falando sobre cripto, tá? Porque está vendendo curso lá desde sei lá quando, né? Ou está ensinando alguma coisa desde sei lá quando. Então, ou está ganhando com o YouTube, ou está ganhando de outra fonte qualquer, menos do retorno sobre os investimentos. Tá? É muito, muito raro você encontrar pessoas assim que ganharam ou com o retorno do investimento, que é isso que te torna investidor, não é só botar dinheiro, é ter retorno sobre o investimento que te transforma em investidor também. E 2, realmente tenho trabalhado bastante, né? Tem alguma coisa em risco, o cara trabalhou a vida toda ali, que nem eu fiz, né? Para colocar dinheiro. Não estou dizendo que sou a única pessoa que fez isso, né? Mas vocês entenderam. É muito difícil ver pessoas com valores relevantes e que passaram por essa trajetória aí. Tá? Então, eu falo para os clientes, cuidado com quem vocês prestam atenção na internet. Primeiro, por conta da camada das intenções. Segundo, pelo nível de especialidade. Pode ser só um opinador qualquer, pode ser um vigarista, pode ser um monte de coisa diferente. Então, vocês podem duvidar isso de mim também, né? É por isso que eu faço questão de contar um pouquinho da minha história. E como forma de espalhar o que eu faço de forma profissional para mim, há alguns anos eu resolvi profissionalizar a minha atividade. De que maneira? Então, além de profissionalizar para mim, pensei, bom, como é que eu posso expandir isso aqui hoje sem vender curso, sem vender mentoria? Eu resolvi transformar num modelo completamente diferente, que eu acredito que seja 10 vezes melhor do que tudo que existe. O padrão do mercado hoje é Wealths, tá? O padrão do mercado internacional. Você cobra uma taxa de administração do cliente aí para administrar o patrimônio dele. Tá? O nosso modelo, eu garanto que é 10 vezes melhor que o de Wealth. Só que tem um porém, naturalmente a gente só olha para cripto, né? A gente não olha para a carteira do cliente como um todo. Então tem uma limitação. Mas se eu tiver uma empresa que desenvolva isso, eu não preciso mais investir sozinho, eu posso ter um time de análise junto comigo. Eu tenho menos chance de errar. Eu posso não precisar programar tudo sozinho. Eu posso ter um time de desenvolvimento que vai me ajudar a desenvolver ferramental para encontrar cada vez mais sinais de mercado e ter cada vez mais taxas de sucesso e cada vez mais sucesso fazendo movimentações tanto de curto prazo quanto de médio prazo. Então, definir melhor, identificar melhor bons momentos de compra, de venda, identificar melhor bons momentos de sair do mercado quase que completamente, um grande topo, né, um grande fundo. Então, o mercado é complexo, né? E grandes atividades como empreender ou investir, eu não acredito que são atividades complexas, né, e altamente competitivas, você não deveria fazer sozinho. Eu acredito nisso, por isso que eu não faço isso sozinho mais. Eu faço isso através de um time que complementa as minhas opiniões. Então, e eu conseguindo, né, criar essa estrutura empresarial, eu consigo fazer isso mais do que para mim. Eu consigo fazer para outras pessoas e ajudar outras pessoas a ter resultados parecidos. Então, foi isso que eu busquei desenvolver na Targ, uma forma de ampliar o que eu faço muito bem para mim, para outras pessoas, e uma forma de também
me fortalecer. Eu literalmente comecei sem dinheiro nenhum, empreendendo sem dinheiro nenhum, juntando esse dinheirinho, aprendendo a investir. Eu vim do mercado de ações, então aprendi a analisar ações antes de analisar cripto, por isso que as ferramentas aqui são bastante profissionais. Esse mundo é muito mais completo do que o universo cripto, e eu aprendi a criar ferramentas que são apropriadas para isso, e só depois que eu investi e tive bastante resultado que eu vim a público dar uma palavrinha. Esse é o mínimo, né, que deveria se esperar de alguém que quer ensinar os outros, não é? No entanto, é o que acontece? Muito dificilmente. O cara aprende a montar uma carteira na internet em 30 minutos e já está ensinando os outros. E essa é a realidade contra qual a gente compete hoje, né? Uma coisa que tem aparência de ser forma, promessa, e contra trabalho sério, assim, para mim não tem comparação nenhuma, né? Mas é só vocês fazendo a distinção das duas coisas que vocês vão chegar, né, num caminho de escolher em quem confiar quando ouvem algum tipo de informação. Acho que os vídeos passados nossos também, que trazem dados de mercado, trazem informações que a gente calcula aqui, já dão uma ideia, né, da diferença, do diferencial do nosso trabalho. Mas a minha história também diferencia o meu trabalho das outras pessoas que estão aí por aí falando, dando opinião sobre criptoativos. Acho que ninguém tem uma história parecida com essa minha aqui, realmente de ter primeiro ganhado alguma coisa, depois profissionalizado a abordagem, depois ganhado de novo, daí investido um valor relevante, ganhado bastante. Aqui tem o meu gráfico aí de 2023 para cá, até o final do ano passado. Ninguém precisa ficar sabendo do que eu fiz do final do ano passado para cá, e especialmente publicamente assim. E o interessante é que vocês possam então diferenciar uma abordagem de trabalho que é a nossa, né, que é altamente profissional, que a gente traz indicadores em outros vídeos aqui, mostrando que a gente faz contas próprias, cálculos próprios, indicadores próprios, e em comparação, né, com coloque R$1.000 aqui e ganhe 10 mil por mês, que é realmente para mim uma enganação completa. Então se é uma coisa que você ficou interessado em investir com alguém que já teve resultado, que tem indicadores próprios, que tem ferramental, tem metodologia bem acima da média, então dá uma olhada nos links aqui da descrição, tem um grupo do WhatsApp com informações, você vai ter também um link para simular quanto você poderia ganhar investindo em criptoativos, caso você nunca tenha investido, quer ter uma ideia de quanto vai ter na simulação aqui também, tem contato no nosso time, dá uma olhada aí nos links, senta o dedão no like aqui, na inscrição, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado, comenta aí também se você tiver com alguma dúvida, tá bom? Um abração!